o Estado vai adquirir máquinas que cuidam dos órgãos fora do corpo. Vamos entender por quê? Oi, tudo bem? Muito obrigado pela sua audiência. Meu nome é Alexandre Tortoriello, jornalista e apresentador do Pode Mais Saúde, o bate-papo mais saudável da internet. E aqui você pode participar com comentário, crítica, sugestão. Deixa aqui nos comentários do YouTube que a gente vai olhar tudo com muito cuidado, tá legal? A gente está no Setembro Verde, que é o mês da doação de órgãos. Só que, como eu falei aqui na abertura, muita gente manifesta interesse em doar órgãos, mas acaba não doando. E eu estou aqui com o coordenador do RJ Transplantes, Dr. Alexandre Calduro, cardiologista, especialista em transplantes. Muito obrigado, doutor. Vou colocar essa pergunta para o senhor. Por que tanta gente acaba não doando órgãos? Alexandre, em primeiro lugar, obrigado mais uma vez por poder participar aqui do Pode Mais Saúde da Secretaria Estadual de Saúde. Bem, a doação de órgãos, né, ela envolve um processo relativamente complexo, né? Então, apesar da opinião da população, vamos dizer aqui, fluminense, né, do Rio de Janeiro, ser uma opinião muito favorável à doação de órgãos, né, se manifestam a favor da doação de órgãos, a doação de órgão efetiva, ou seja, quando há a captação do órgão, ela envolve muitos processos anteriores à doação, né, que são processos desde o diagnóstico de morte encefálica, se esse diagnóstico foi realmente correto, a realização de exames para que a gente tenha certeza, segurança da utilização daquele órgão, né? O órgão não pode vir com algum tipo de infecção que possa trazer mal para um outro paciente. E também tem a questão que a morte encefálica, né, ou aquele momento de luto, é um momento muito dramático para as famílias, né? E isso requer um tratamento, né, uma abordagem adequada àquele momento, né? Então, por quê? Porque a pessoa ela manifesta a concordância ou o desejo com a doação, mas ela ainda não está vivenciando aquele momento trágico, né, da perda de um familiar, né? E naquele momento tudo se modifica, né? A pessoa, medos se afloram, né? Medo com a integridade, por exemplo, do corpo, medo com a demora, às vezes, de um processo de sepultamento, medo em relação se realmente ele vai ser bem cuidado ou não, porque em algum momento eu disse que poderia ser doador de órgãos. Então existe uma série de fatores que podem dificultar aquela pessoa que anteriormente tinha uma posição favorável, que ela realmente, efetivamente, doe os órgãos. Além disso, tem também questões da manutenção daquele doador, manutenção clínica. O que quer dizer isso? Aquele doador, depois da morte encefálica, que a morte encefálica acaba causando uma certa desregulação do equilíbrio das funções vitais. E você precisa de tratamento, intervenções terapêuticas para manter o doador nas melhores condições para a doação. Quer dizer, o cérebro já não funciona mais, é uma questão de tempo para que o resto do corpo também, os outros órgãos, não funcionem, e aí você precisa entrar em ação para preservar esses órgãos pelo tempo mais longo possível. Exatamente. Você tem que, enquanto não ocorre a captação, aquele corpo, né, ele precisa estar funcionando adequadamente para preservar a vitalidade daqueles órgãos que serão doados. Então existe uma série de processos de trabalho que se integram, né, vamos dizer assim, e que para culminar com a doação efetiva, né? Então por isso, né, que a gente fala que é tão importante o treinamento, né? Esse é o grande lema, vamos dizer assim, nós da Central Estadual de Transplante e a Secretaria de Estado de Saúde, né, junto com a Fundação Saúde, entende que um investimento em educação dos profissionais de saúde na doação de órgãos tem impacto, né? Então a gente investe muito nisso. Doutor, como eu falei, a gente está no Setembro Verde, que é um mês de conscientização de doação de órgãos, né? Mas a gente já tem muita gente disposta a doar. Então, assim, essas campanhas
apesar de serem importantes, elas não têm um resultado tão direto assim na doação de órgãos? Bem, as campanhas, acho que elas são importantes, tá? Principalmente no Brasil, onde há uma necessidade muito grande de doadores, né? Para o número de pessoas que precisam de um transplante. Então as campanhas trazem à tona o tema, né? E é uma oportunidade para as famílias conversarem sobre o tema, uma vez que a doação ela se dá pelo consentimento das famílias, né? Por outro lado, quando a gente avalia isso do ponto de vista científico, e eu não conheço trabalhos que avaliaram o impacto de campanhas sobre a taxa de doações de órgãos no Brasil, porém eu tenho um trabalho científico que foi feito na Espanha. E esse trabalho demonstra que as campanhas publicitárias não tiveram correlação com o número de doadores. A Espanha que é referência mundial em doação de órgãos. Exatamente, né? A Espanha é o recordista já há muitos anos de órgãos doados, né, por milhão de população. Então, portanto, o que parece, né, a experiência que a gente tem olhando para a Espanha e também olhando para o estado do Rio de Janeiro, que as taxas de doação, a negativa familiar, ela está muito mais ligada ao grau de preparo dos profissionais de saúde e da gestão que se faz da saúde em relação à doação de órgãos. A negativa familiar é porque quando é diagnosticada a morte encefálica, a família é consultada e é ela que tem a palavra final, né? Se vai ser feita a doação dos órgãos doentes que morreu, né? Ou não, não é isso? Exatamente. E a gente aqui no Rio, a gente teve uma melhora significativa nos últimos anos, né? Hoje a gente está entre os 3 estados do Brasil com a menor taxa de negativa familiar. Exatamente. O Rio de Janeiro melhorou muito, né, os seus indicadores de transplante, de doação de órgãos e transplante. A gente vem crescendo no número de doadores efetivos, vem crescendo no número de transplantes, e um dos indicadores que reflete isso é a taxa de negativa familiar. Né? Ela basicamente reflete o sucesso, no meu ponto de vista, do acolhimento que é feito a essas famílias. Né? Então, o que caminhou junto com essa redução do número da negativa familiar foi o número de treinamentos que a gente tem feito no estado do Rio. Então, o estado, a Secretaria de Saúde, a Fundação Saúde, investe bastante em treinamento de toda a rede de doação de órgãos do estado, e a gente vê claramente o impacto positivo no número de doadores. A Fundação Saúde, só para quem não está familiarizado, é o braço do Estado que opera muitas atividades dentro da Secretaria de Saúde. Exatamente. Serviços. Ela é um órgão executor, vamos dizer assim, das políticas de saúde. E contrata os profissionais e faz a execução dessas, tanto em hospitais como, por exemplo, na Central de Transplantes. Né? Exatamente. Agora, como é que vem sendo a evolução desse treinamento? Bem, como eu disse, né, depois da pandemia a gente pôde nos reunirmos, né, novamente, porém a pandemia também trouxe ensinamentos e novas oportunidades. Então a gente tem uma grade de cursos e aulas que podem ser acessadas remotamente, qualquer hora do dia. Né? Isso facilita muito a pessoa que quer angariar informações, né? Eu tenho um conhecimento um pouquinho melhor sobre doação de órgãos, que é um curso básico sobre doação de órgãos que pode ser feito remotamente. Para profissionais de saúde. Dirigidos para profissionais de saúde. Mas outros cursos são importantes o formato presencial. Tá? Não dá para fazer o formato remoto, porque ele é de constante interação, né? E existem algumas coisas práticas que têm que ser feitas. Então, só para citar um exemplo, no ano de 2023, a gente teve 6 cursos remotos, né? 16 cursos presenciais, e a gente treinou 688 profissionais de saúde. No ano de 2024, né, neste ano ainda que não terminamos, a gente já treinou 803 profissionais de saúde em 16 cursos presenciais e 9 cursos remotos. E aí esses cursos eles têm uma gama
diferente, né, de foco, né, temas diversificados, né, que se correlacionam e se integram com a temática da doação de órgãos. Então, vai desde o curso de capacitação para o diagnóstico de morte encefálica, que é uma exigência da legislação brasileira, ou seja, a pessoa tem que ser certificada no diagnóstico de morte encefálica. Temos cursos de acolhimento das famílias, né, e temos cursos também de comunicação em situação crítica, ou seja, metodologia de se comunicar com uma família que está enlutada, né, que está passando por um momento crítico. Então, tudo isso... tem um curso também de organização das comissões intra-hospitalares de doação de órgãos e tecidos. Então, a gente tenta cobrir todos os domínios, né, relacionados à doação de órgãos para preparar esses profissionais da melhor maneira. Além disso, só para completar, os cursos são muito importantes, porém, o olhar da gestão central, ou seja, o olhar da Secretaria de Estado de Saúde, também vem mudando ao longo dos anos. A Secretaria vem colocando algumas cláusulas contratuais, algumas questões de gestão dos hospitais, onde há uma exigência que esses profissionais da CIDOT sejam dedicados, profissionalizados, ou seja, o que é a CIDOT? A CIDOT são as comissões intra-hospitalares de doação de órgãos e tecidos, que são aqueles profissionais que estão trabalhando efetivamente nos hospitais, fazendo a busca ativa, né, dos doadores e fazendo o acolhimento. Antigamente, esse profissional que compunha a CIDOT, ele se dividia entre outras funções no hospital. Então, ele não era de dedicação exclusiva à causa da doação de órgãos. Hoje, nós já temos na rede estadual de saúde alguns hospitais onde as CIDOT são compostas por profissionais exclusivos, dedicados apenas à causa da doação de órgão. Obviamente que isso não é para fazer em todo hospital, porque tem hospitais que têm perfis diferentes, né? Mas aqueles hospitais com emergência aberta, leitos de neurocirurgia, CTIs, são hospitais que vêm se adequando a essa nova forma de gestão, né, e de composição da CIDOT. E são essas equipes que vão informar a família do que está acontecendo, antes mesmo da constatação da morte encefálica, não é isso? Exatamente. Esses profissionais, né, eles identificam o que a gente chama de possíveis doadores, né? Possíveis doadores são aquelas pessoas que já têm uma lesão neurológica grave, tá? Causada por diversos fatores, né? Pode ser um derrame cerebral, pode ser um acidente, uma violência, né, por arma de fogo. Então, existem... esses profissionais já identificam esses possíveis doadores pela lesão neurológica avançada, crítica, e já começam a acompanhar essas famílias, né? Eu sempre digo, e eu aprendo com as pessoas que trabalham na ponta, né, que trabalham lá no acolhimento, que eles falam que a doação, muitas vezes, você nem precisa tocar no assunto de doação de órgãos para a família manifestar o desejo de doação de órgãos, porque ela é tão bem acolhida. O que é, né? Acolhida parece uma palavra genérica, né? Mas não é. O que significa? Prestar as informações necessárias sobre a evolução do paciente naquela condição grave, entender como funciona aquela família, né? Quem são as pessoas realmente mais ligadas àquela pessoa doente, sempre estar disponível para eventuais dúvidas das famílias. Então, quando você começa a criar esse tipo de relacionamento, automaticamente a família começa a compreender qual que foi a história toda daquela pessoa, né? E aí ela tem uma aceitação melhor, né? Porque ela foi informada, né? A informação traz muita segurança para as pessoas, né? E entende melhor também a diferença da morte encefálica para um coma, que a morte encefálica é irreversível e o coma não, a pessoa tem chance de voltar, né? Exatamente. As pessoas ficam, não, mas vamos desligar os aparelhos e se eventualmente ele tiver a chance de voltar, né? Então, é por isso que não dá para a gente falar
em acolhimento no momento que vira o potencial doador. Né? O que é o potencial doador? É aquela pessoa com o diagnóstico de morte encefálica confirmada. Né? O acolhimento não deve começar ali. O acolhimento deve começar muito antes. E a partir, né, desse acompanhamento, no momento que é confirmada o diagnóstico de morte encefálica, aí sim se fala mais abertamente sobre a possibilidade de ser um doador. E antigamente começava ali? No momento antigamente, na verdade, o Brasil vem aprendendo também. Né? Para você ter uma ideia, em relação a números de doação de órgãos no Brasil, em 2009, a gente tinha no Brasil, tá, 8,7 doadores por milhão de habitantes. Em 2023, nós fechamos com 19 doadores por milhão de habitantes. Então, num prazo um pouquinho maior de 10 anos, a gente mais que dobrou. Né? Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem números muito, muito interessantes. Né? O Rio de Janeiro, nosso recorde de doadores, em 2019, a gente tinha próximo de 19 doadores por milhão de habitantes. Ou seja, semelhante à média do Brasil em 2019. Hoje nós temos, no Registro Brasileiro de Transplantes do segundo semestre, ou seja, fechado junho de 2024, nós temos 27 doadores por milhão de habitantes. Então a gente praticamente é um momento de um pouquinho mais de 50% em 3 anos, 3, 4 anos. Isso, esses dados são de janeiro a junho de 2024. 2024. Doutor, só um minutinho, vou dar aquele recado para você que está assistindo a gente. Aquele pedido, né? Curta, compartilhe, escreva aqui seu comentário, uma dúvida, uma sugestão sobre esse assunto ou algum outro que você queira ver tratado aqui no Pode Mais Saúde, porque o objetivo nosso é trazer informações que façam a diferença na sua vida, no seu dia a dia, para que você possa se cuidar melhor. E também queria agradecer, já passamos de 12.500 inscritos recentemente aqui no canal, só que menos de 1.000 ativaram o sininho. Então, se inscreva no canal e ative o sininho ali, porque aí no próximo vídeo o YouTube te avisa, tá? Ó, tem uma entrevista nova, tem um outro vídeo novo, para você se manter atualizado. E assim, você ajuda a gente e a gente te ajuda. Agora, e a gente aqui no estado aumentou, nesses 8 primeiros meses, né, que a gente chegar até agosto, mais de 20% o número de órgãos captados, o número de transplantes, exatamente. O número de transplantes feitos. O senhor deu um número agora há pouco de 803 profissionais treinados só nesse período de 2024, contra 688 no ano passado inteiro. Quer dizer, dá para acreditar esse aumento de órgãos transplantados, de órgãos doados a esse treinamento, diretamente? Sem dúvida nenhuma. O que nós percebemos é que há uma flutuação na taxa de doação relacionados à cidade onde foi feito o treinamento. Então, se a gente vai numa cidade X, naquela semana seguinte ao treinamento, a cidade X já começa a notificar maior número de potenciais doadores. Porque, além do conhecimento técnico, o curso traz mobilização também, né? Então, isso prova que a doação de órgãos não é uma responsabilidade da população apenas, né? E eu quero aproveitar aqui a oportunidade para desmistificar um pouco, né? Porque nós ouvimos muito comumente falar: a negativa familiar é alta no Brasil, vamos conscientizar as famílias. Só que o processo é um pouco mais complexo que esse, ou seja, porque não depende apenas das famílias, foi o que a gente falou no começo. De uma forma geral, as famílias se manifestam a favor. O problema é você fazer a doação naquele momento de maior, que talvez seja o momento mais difícil da vida da pessoa. Então, o treinamento ele tem um papel fundamental na efetivação e no sucesso no programa de doação de órgãos. E muitas vezes o doador é um jovem para quem não se espera a morte naquele momento, né? Exatamente. A doação de órgãos, ela ocorre, e a morte encefálica, né, de uma maneira geral, ela ocorre geralmente
na grande maioria dos casos, decorrentes de doenças agudas, né? Ou seja, coisas que ocorrem abruptamente em alguém que não estava aguardando ter aquela doença, né? Uhum. Existe um perfil assim de idade do Temos, doador? temos, sim, claro, a gente monitora isso. Os doadores, né, vem mudando ao longo dos anos o perfil dos doadores. Hoje a gente tem um perfil de doadores com uma idade mais avançada, né? E Mais a avançada causa... quanto, mais ou menos? Então, eu vou te falar, a gente tem aqui, nossa média mediana de doação é em torno de 55, 58 anos Olha, de bem mais idade. alto do que eu esperava. Por quê? Porque o acidente vascular cerebral, o derrame cerebral, hoje é a principal causa de morte encefálica. Olha, interessante. Não é mais o trauma. Uhum. Existem outras causas também, como tumor cerebral, outras coisas. Isso é importante dizer porque a gente também, para as equipes de transplante, a equipe de transplante ela sempre quer um doador chamado de doador ideal. O que é o doador ideal? O doador ideal é aquele doador jovem, que não tem doença nenhuma, né, e que sofreu um trauma crânioencefálico por algum motivo. Esse é o doador ideal. Mas hoje em dia já não temos mais isso na sua grande maioria. Hoje o doador é o doador médio, que é um adulto quase idoso, né, um adulto mais maduro, vamos dizer assim, na faixa de seus 50, 60 anos, e que tem outras doenças. São hipertensos, tem diabetes, né, às vezes tem doença já cardiovascular, já outros órgãos já estão afetados por essas doenças, né? Então, é importante também conscientizar as equipes de transplante que aceitem esses doadores com essas características, né? E isso já é uma realidade em países onde a doação é muito, muito forte, como a Europa, a Espanha, que tem uma população ainda mais idosa que a nossa, e os Estados Unidos também. Bom, não sei se o senhor tem esse dado de cabeça, mas a gente não combinou de falar disso aqui, mas foi uma coisa que me veio agora a curiosidade. O senhor sabe qual foi o doador mais idoso aqui do estado, ou mais ou menos a idade? Eu não sei exatamente, mas até 90 anos, até 89 anos pode ser doador. 89 anos? Até 90 anos já não pode ser doador. Até 89 anos pode ser doador. E a gente já teve doadores aqui no estado, principalmente de fígado, acima de 80 anos. Quer dizer, às vezes a gente pensa que o idoso doar... E a mesma coisa nos bebês. Né? Os bebês, a gente imagina que não precisem, que crianças, bebês não precisem de órgãos. Mas sim, existem várias condições de saúde que bebês precisam de órgãos. Então, os extremos podem ser doadores. Acima de 7 dias de vida e abaixo de 90 anos podem ser doadores. Então eu falei dos doadores mais idosos, vou colocar agora dos receptores de transplante mais novos. O senhor sabe dizer a idade? Eu não sei de todos, né? Mas o que eu tenho conhecimento é um receptor com 6 meses de vida que recebeu um coração. 6 meses? 6 meses de vida, um bebezinho de 6 meses que recebeu um coração. E eu também sei que ele está muito bem, graças a Deus. E a gente também, vou colocar aqui na descrição depois, a história da Calilpe, que é uma menina que, acho que foi o dela, foi 9 meses, que foi uma história que a gente fez um vídeo aqui na Secretaria de Estado de Saúde, que também foi um caso bastante emocionante. Sua paciente, ela não? Eu acompanho ela lá no Instituto Nacional de Cardiologia. E como é que ela tá? Tá se recuperando ótimo, bem? tá muito bem. E a família, num momento como esse, como é que fica? Porque se a gente nasceu, por mais, às vezes até já se sabe pelo pré-natal que tem alguma condição e tal, mas assim, a gente, quando nasce um bebê, a gente não espera que tenha um problema tão grave a ponto de precisar de um transplante tão cedo, né? Acho que ninguém imagina uma condição, a não ser as pessoas que trabalham com transplante, né? É um turbilhão de emoções, né? Eu acho que qualquer relação que envolve filhos, né? São relações muito intensas, né? Emoções muito afloradas. É necessário ter uma equipe preparada, né? Com vários profissionais de diversas áreas para acolher essas famílias de forma adequada, né? Não cabe só ao médico, ao cirurgião, ao cardiologista pediátrico acolher essas famílias.
Na verdade, toda a equipe do hospital tem que estar preparada e trabalhar em conjunto para que a família seja a melhor acolhida e possa ela sofrer o menos possível, apesar de todas as emoções. E é isso que acontece, tá? Na realidade, quando você vê essas pacientes, são pacientes que ficam muito tempo no hospital, né? E aí eles acabam fazendo relacionamento com diversos profissionais, né, que estão lá no hospital, e cada um contribui a sua maneira para acolher, né? Então, desde o profissional de limpeza, pessoal da cozinha, da nutrição, aos médicos, enfermeiros, todos eles, fisioterapeutas, todos eles contribuem com o cuidado da criança, né? Bom, vou perguntar agora sobre o futuro do transplante aqui no estado. É lógico que, assim, felizmente esse trabalho tem dado frutos, né? A gente tem visto o aumento do transplante, tanto de órgãos doados quanto de órgãos transplantados, recorde sendo batido atrás de recorde, só que à medida que a gente vai aumentando os números, se torna mais difícil crescer, né? Se você tem 10 transplantes e você cresceu 10, foi um crescimento de 100%. Se você tem 100 e cresceu 10, foi um crescimento só de 10%, né? Então, quais são os desafios e as perspectivas de crescimento para o futuro? Bem, hoje o principal desafio do sistema de transplantes e doação de órgãos do estado do Rio de Janeiro é a gente aumentar a captação de córneas. Tá? Isso é uma urgência dentro do estado. A secretária de saúde está bem ciente e já fez os despachos necessários para que a gente está montando uma equipe de captadores de córnea no estado, e isso eu tenho plena certeza que vai ter um impacto muito positivo dentro do estado no número de captações, né? Então a gente vai formar uma equipe de captadores para isso, né? O outro desafio outro trabalho que a gente está trazendo é inovação tecnológica, né? Então o estado vai adquirir máquinas que cuidam dos órgãos fora do corpo, tá? Que são máquinas de perfusão ex vivo, que chama isso. Então esse trabalho de conservação do órgão, do corpo, do órgão, né? do corpo que se faz hoje. Ah, tá. Para você conseguir aproveitar, porque é um trabalho que você precisa coordenar o tempo muito bem ali, né? Você tem que retirar o órgão do doador e levar para o receptor, e o receptor tem que estar num lugar que ele possa receber naquele momento, tem que estar com a saúde em dia para poder receber também, né? Então, assim, esse trabalho que vocês hoje fazem de conservar o órgão no paciente, ele vai poder ser feito fora do corpo, é isso? Exatamente. É mais ou menos isso. O que acontece é o seguinte, vários fatores contribuem para a qualidade daquele órgão, tá? Um desses fatores é o tempo que o órgão viaja, por exemplo, né? Que a gente chama de tempo de órgão de isquemia, ou seja, entre a retirada do órgão e levar o órgão para o receptor, às vezes as distâncias são longas, né? E a gente aqui no estado conta com helicóptero, com apoio logístico, que é o melhor do Brasil, sem dúvida nenhuma. Vou colocar o link na descrição, que também tem vídeo sobre isso. E é mesmo, nosso apoio logístico aqui é de nível internacional. E também você tem órgãos de pessoas, como eu disse anteriormente, com condições de saúde que acabam afetando aquele órgão, né? Então essas máquinas, vai ser utilizado para o rim. O rim é retirado, ele coloca nessa máquina, e essa máquina vai pulsando, vai jogando um líquido de preservação dentro do órgão a baixa temperatura. E você monitora a resistência, ao fluxo desse líquido, e as pressões geradas, né, e o fluxo desse líquido de preservação. E os estudos mostram que essa tecnologia é capaz de recuperar aquele órgão que não estava muito bom. Que isso? Ele recupera, ele traz o órgão para uma condição melhor. E aí você utiliza um órgão de melhor qualidade do que ele era antes.
Isso então é mais do que não é só preservação, é recuperação. Tanto que chama Centro de Preservação e Recuperação de Rins Doados. Vai ficar no Hospital Pedro Ernesto, no investimento da Secretaria de Saúde, né? E a gente, ou seja, aqueles doadores considerados não ideais, ou aqueles rins que viajaram muito, eles vão ser colocados na máquina, né, para poderem ser recuperados. E nos Estados Unidos, por exemplo, atualmente quase 100% dos rins doados vão para a máquina. Eles são tratados na máquina antes de serem implantados. Então isso vai ser uma inovação, que o estado do Rio de Janeiro, eu diria que vai ser o segundo do Brasil a fazer isso no sistema público. Em São Paulo, a gente tem alguns hospitais que já fazem, são esses hospitais considerados de excelência, né? E eles fazem para os pacientes deles, né? Então eles recebem esses rins, colocam na máquina antes de implantar. E aqui no estado a gente vai ter um serviço para atender a população da saúde pública. Nossa, que boa notícia. Muito bacana. Eu estou muito animado com esse projeto. Tá certo, doutor. Muito obrigado pela sua participação. Parabéns ao senhor e toda a sua equipe pelo Setembro Verde, pelo trabalho que é desempenhado no RJ Transplantes. Eu agradeço, Alexandre, todo o apoio aí do pessoal da comunicação que está sempre junto com a gente. Muito obrigado. E obrigado a você também que acompanhou essa conversa. E lembre-se, curta, compartilhe, deixe seu comentário aqui, que assim essa entrevista vai ser levada para mais pessoas, porque o nosso objetivo aqui é trazer informação de qualidade para que você possa usar no seu dia a dia e melhorar a sua saúde. Ou, nesse caso, ajudar a salvar vidas. Tá legal? Então, curta, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho, tá? A gente chegou já passou de 2.500 inscritos, só que menos de 1.000 ativaram o sininho. Quando você ativa o sininho, o YouTube fala para você, tem vídeo novo ali, tem entrevista nova, e aí você pode ir lá assistir a gente. Tá legal? Muito obrigado e até o próximo Pode Mais Saúde, bate-papo mais saudável da internet.